Olá, muito boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso e eterno amor. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, lição do dia 6 de janeiro de 2021. Tema dessa lição: a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Então vamos tratar de três assuntos: sabedoria, transcendência e a terceira parte, imanência. O textuário diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, versículo 24. Então Davi aqui está declarando a sabedoria, ao mesmo tempo declarando a transcendência e também a imanência de Deus. Na verdade aplicada, eu dividi de três formas, tá? Deus é superior, ou seja, está acima da sua criação. Segundo, Deus é independente da sua criação, ele não depende da sua criação, ele é independente. E terceiro, ele revelou-se para o ser humano com qual objetivo? Para que o ser humano venha buscá-lo e manter relacionamento com ele. Os três objetivos desta lição diz o seguinte: primeiro, ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria. Segundo, mostrar que Deus está acima de sua criação. E terceiro, ensinar acerca da imanência. O texto de referência está em Jeremias 23, versos 23 e 24 e Atos 17, versos 27 e 28. Muito bem. Lá no tópico 1 da lição, Strong, ele vem dizendo o que significa sabedoria. Ele vem dando para nós uma definição da palavra sabedoria, né? Ele traz para nós, nós vamos ver dentro da lição o que significa então sabedoria. Vamos lá, ele define a palavra sabedoria como divina, incluindo noções de habilidade, infinito, discernimento, conhecimento e pureza. Eu escrevi aqui, sabedoria, qualidade ou característica do que é sábio. Seus atos impressionam. Tá? E a palavra sabedoria, Strong define aqui, né? Sabedoria vem do latim sapere, que significa saber ou sentir. O termo latim ele se originou do grego sophos, sofia, que significa sábio. Então está aí a definição do que é sabedoria. Lembrando que o único ser com total sabedoria é Deus. Nem a de Salomão e nem a de outros que apareceram depois ou estão aparecendo agora esbarra ou chega próximo da de Deus, que a de Deus é infinita, é eterna, é suprema, é soberana. Muito bem, esse foi o tópico 1 da lição. Tópico subsídio 1, né? Então eu falei para vocês aí. Lembrando que Jeremias 23, tá? Nós temos aí duas oni de Deus que aparecem. Onipresença e onisciência. Automaticamente aparecem as três oni de Deus, né? Onipresença, onisciência e onipotência. As três estão juntas. Sabedoria de Deus ou noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento, pureza. Isso é sabedoria. Deus usa todos os seus atributos para cumprir seus propósitos. A sabedoria de Deus em Provérbios 8, versículo 22 ao 36, eu notei aqui que a sabedoria de Deus, Salomão fala lá que ela era aluna de Deus. Era aluna. Esteve presente com Deus em todos os seus momentos. Esteve presente com Deus em todos os seus momentos. Tá? Foi aluna. A sabedoria de Deus é diferente da nossa. Ele tudo sabe, ele sabe qual é o melhor para a nossa vida. Tiago 3,17, Tiago fala que a sabedoria de Deus ela é perfeita,
pacífica, compreensivo, amável, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincero. Então ele aqui, ó, ele fala de 7 qualidades ou características que a sabedoria de Deus é: pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Ainda vou colocar mais uma, que é a 8ª, perfeita. Então ela é perfeita. Romanos 11, verso 33, também fala da sabedoria de Deus. Mateus 12, 42, também Jesus vem falando aí da sabedoria de Deus. Tá? Ele vem falando da sabedoria de Deus. Isso é no tópico 1 da lição. Tópico 1. Vamos para o tópico 1.1, ou subsídio 1.1, como chama aí, né? A sabedoria de Deus, ela é perfeita. A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. Com certeza, o maior ser sábio e perfeito é Deus em todo o tempo. A sabedoria ninguém deu a Deus, é dele mesmo. A sabedoria de Deus é perfeita. A sabedoria de Deus é superior, está acima da dos homens. Deus não precisa consultar ninguém. Aí aqui 4 homens enaltecem a sabedoria de Deus: Davi, Jó, Paulo e Daniel. Todos esses 4 aqui falam da sabedoria de Deus. Há outros também que comentam, mas esses 4 aqui comentam sobre a sabedoria de Deus, enaltece a sabedoria de Deus. E o último aqui, a sabedoria de Deus, ela é perfeita. Amém? Tópico 1.2 da lição. A sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. Dividir em 2 partes. Primeiro, a sabedoria de Deus se manifestou na criação quando ele fez os céus e a terra. Ele usou o verbo haja, que é chamado de bara. Quando ele falou haja e houve. Segundo ponto, quando ele fez o homem, aí já mudou, porque era um plano perfeito, já mudou aí. Façamos já é plural. Faça ou haja é singular, façamos é plural. Já teve a coparticipação do Filho e do Espírito Santo. Então, a sabedoria de Deus estava ali. Ela foi seu aluno, estava ali. Terceiro, a sabedoria esteve presente quando ele planejou o resgate do homem pecador, ainda no Éden. A sabedoria de Deus estava ali, foi sua aluna, acompanhou todos os passos de Deus. Quarto, tudo que nós vemos por aí, sol, lua, estrela, mar, homem, tudo, teve um toque. Teve um toque da sabedoria de Deus. Platão é um grande filósofo, ele disse da seguinte forma, como ele definiu a sabedoria de Deus, que é a capacidade de discernir nosso bem maior e a ação correta em cada momento. Essa é uma definição de Platão. Tá? A sabedoria de Deus, ele falou que ele é eterna, atemporal e sem rosto. Sócrates, um outro famoso filósofo, ele diz da seguinte forma, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. A sabedoria humana para Sócrates, ele diz que ela começa numa reflexão. E qual foi a reflexão que ele deixou? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. E foi de Sócrates também a famosa frase onde diz, só sei que nada sei. Quarto ponto, existe apenas um bem, ele disse lá, o saber. Quem foi que falou essa frase? Também Sócrates. Existe apenas um bem, qual deles? O saber. E existe apenas um mal, qual dele? A ignorância. E ele define que a sabedoria humana é quanto o homem pode saber sobre o próprio homem. Sócrates admitiu com a frase só sei que nada sei, ele admitiu a sua própria ignorância, estando em constante aprendizado quando disse só sei que nada sei. Uma frase agora de Platão, não há nada bom nem mal
a não ser essas duas coisas. E quais são as duas coisas que ele enumerou? A sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. Isso aqui, quem disse aqui foi Platão. Foi Platão quem disse essa frase aqui. Continuando ainda no tópico 2, Deus é Deus de sabedoria, com a sua sabedoria fez todas as coisas, ninguém instruiu Deus, ninguém ensinou Deus. Ele é sábio por si próprio, ele é a própria sabedoria. Na obra da redenção do homem, ele estava lá também presente, usando de sabedoria, né? Em nosso favor, claro, usando de sabedoria em nosso favor. Paulo, lá em Efésios 3, verso 9 ao 11, ele adverte ou aconselha a igreja para quê? Para conhecer as muitas formas ou multiformas da sabedoria de Deus, que são muitas, não são uma só. Deus tem muitas formas de usar a sua sabedoria. Então Paulo adverte a igreja para que a igreja conheça essas muitas formas da sabedoria de Deus. Um Deus que se divide ou possui várias formas, aspectos e estado. E ele trabalha com um propósito. Que propósito Deus trabalha? Deus trabalha com um propósito através do Evangelho, também para mostrar as suas muitas formas de sabedoria. E uma delas foi o grande amor que ele demonstrou. Tópico 1.3 da lição, lembrando que é só resumo, tá? Deus é fonte inesgotável de sabedoria. Fonte inesgotável de sabedoria, tá? Somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. Somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. E foi uma coisa exatamente que Salomão pediu. Sabedoria, não pediu mais nada, sabedoria. Deus pode conceder, porque ele é a própria fonte. Tiago, ele fala o seguinte, Tiago, ele fala lá no capítulo 1, versículo 5, ele fala, se alguém tiver falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus que a todos dá livremente. Então, Tiago chama aqui, se você tem falta de sabedoria, pede a Deus. Deus tem, porque ele é a fonte. Ele é a fonte. Inesgotável. Inesgotável, uma coisa que não acaba, cessa, esgota, né? Sua sabedoria é eterna e infinita. A do homem é finita, porque ela acaba, ela termina. A de Deus não. Deus é a fonte de toda sabedoria, porque a sabedoria de Deus é importante. Por que a sabedoria de Deus é importante para nós? Eu fiz uma pergunta de interrogação para mim mesmo. E eu respondi da seguinte forma. Para compreendermos a vontade de Deus e andar aonde? Nos seus caminhos. Precisamos adquirir sabedoria de Deus. Tiago diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tiago 3,17. Ele enumera aqui 7 qualidades da sabedoria de Deus, a qual eu já falei no início. Vou repetir aqui de novo. Ó. Primeiro, que ela é pura. Segundo, ela é pacífica. Terceiro, ela é moderável. Quarto, ela é tratável. Quinto, ela é cheia de misericórdia e cheia de bons frutos. Sexto, sem parcialidades. E 7, sem hipocrisia. Tiago 3,17. Em Tiago 3,15, acima, ele enumera que a sabedoria do homem ela tem 3 qualidades. Tá? 3 qualidades. Primeira, ela é terrena. Segunda, ela é animal. E terceira, ela é diabólica. Tiago 3,15. Tá? É por isso que Salomão pede a Deus sabedoria, porque ele sabia que sem sabedoria ele não podia fazer nada. Tópico 2 da lição. Então nós falamos agora no primeiro tópico, falamos sobre sabedoria. Na parte 2 da lição agora vamos falar sobre transcendência. Vamos falar no tópico 2 sobre... Muito bem, tópico 2, vamos falar agora sobre a transcendência de Deus. A transcendência é a qualidade ou estado de transcendente, conjunto de atributos do Criador que lhe ressalta a superioridade em relação à criatura. A transcendência denota que Deus é um ser que não pertence à criação, que transcende toda a matéria e a tudo que foi criado. Ele é independente e está nesse sentido separado da criação. Haja vista existir antes da fundação do mundo.
há algumas opiniões divergentes, tá? Que não aceita essa transcendência de Deus. Não aceita. E nós vamos ver daqui a pouco na lição. Então, eu expliquei aqui no tópico 2, no preâmbulo, o que é transcendência. Qualidade ou estado de transcendente, que excede o limite normais, superior e sublime, também a complementação. Em grego é kaiperbekos, que significa transcendência. Significa aquilo que está acima da criação, não é limitada pelo tempo, pelo espaço. Tá? Deus é superior à sua criação. Deus não pertence à criação, ele é independente, já existia quando o mundo foi criado. Tá? Deus não veio a ser criado junto com o mundo. Não. Deus não veio a ser criado junto com o mundo. Quando o mundo foi criado, ele usou a palavra bara, que é haja. Ele já existia. Ele já existia. Antes de tudo, ele já existia. E vai existir para sempre. Hebreus 13, versículo 8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. Sinônimo da palavra transcendente, ou qualidade, né? Nobre, divino, sobrenatural, superior, extraordinário e especial. Tá? Transcendente, realidade material e suprassensível. Possui um fim externo e superior a si mesmo. Realidade material, natureza, metafísica, teórica e racional. Exemplo da transcendência. Um corpo está aqui. Né? Eu estou aqui, meu corpo está aqui, mas a minha mente está viajando. Meu corpo está aqui, mas a minha mente está viajando. Então eles falam que isso é transcendente. Né? A transcendência ela é de fora para dentro. A transcendência ela é de fora para dentro. Quando chegar na imanência, nós vamos explicar como é. Então, lembrando aí, a transcendência é de fora para dentro. Daqui a pouco nós vamos entender como funciona a imanência. Tópico 2.1. A transcendência de Deus significa que ele é infinitamente superior a quem? A sua criatura. Existem opiniões divergentes aí que ensina completamente bem diferente disso aqui. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Tá? Então ele é infinitamente superior. Superior significa alguém que está acima. Inferior é uma pessoa que está abaixo. Então Deus é superior à sua criação. Quem é maior? Deus ou o homem? Deus é maior. Deus é superior a tudo. Deus é único, não existe outro igual a ele. Por isso que ele fala que não divide a sua glória com ninguém. Deus é singular, não existe outro igual a ele. Deus é divino, diferente das suas criaturas. A transcendência de Deus aparece em Isaías capítulo 6, versículo 1. Nós conhecemos bem. Deus é elevado sobre todos, Deus está acima de todos, Deus é superior a todos, Deus está acima de qualquer mecanismo do dia a dia. Deus, para existir, não precisou da criação, ele é o quê? Independente. Ele é independente. Deus é distinto de sua criação. Isaías 40, versos 18, verso 18 até o 25, até o 26, tá? Distinto eu coloquei aqui como separado. Ele é separado. Alguém ensina que Deus não se separa da sua criação, que Deus e a sua criação é a mesma coisa. Ensinam por aí que Deus e a sua criação é a mesma coisa, porém não é. A criação é uma coisa e Deus é outra. É bem diferente. Imanência e transcendência fala da relação de Deus com a criação. Transcendente quer dizer que ele está acima e é superior à sua criação. Imanente significa que ele está ativamente dentro da sua criação. Tá?
tem que tomar cuidado para nós não anularmos a transcendência de Deus, né? Por quê? Um ser superior a tudo e a todos. A transcendência e a imanência, elas andam juntas. A lição diz aqui que elas se completam entre si. Então faz parte, as duas são juntas, são indissociável. Ou seja, não pode separar uma da outra, tem que estar junta as duas. Imanência e transcendência andam juntas, não podem ser anuladas. Jeremias 23, versículo 24, onde Deus fala assim, ó, eu sou Deus de perto e também sou Deus de longe. Então, mesmo Deus que está lá no céu, ele está aqui na terra, habitando não numa igreja feita de madeira, de pedra, de pau, mas no ser humano. Aleluia. Também dentro da imanência, ele realiza sua obra por meio da criação. Através da imanência, Deus realiza sua obra na nossa vida, ou por nós. Ele usa habilidades e tecnologias. Aí vamos dizer aqui que ele usa a mão do médico, ele usa os médicos. Tecnologia e habilidade, usa os médicos para fazer isso aí. Ele usa também dentro da imanência, Deus usa pessoas e organizações. Com a nação de Israel, Deus usou muitas das vezes pessoas e usou organizações, às vezes para abençoar a nação de Israel, às vezes para dar um castigo na nação, mas Deus usou lá no passado. Deus usou, tem exemplos clássicos aí, lá nos livros do Velho Testamento, quase todo lá tem esses exemplos que Deus usou lá, para poder fazer isso aí com as pessoas lá atrás. Então, é isso que o meu Deus e o seu Deus, ele continua fazendo até hoje, tá? Ele continua fazendo, e Deus vai, sim, fazer isso aí, porque ele é o Deus que tudo pode fazer. Lembrando que é apenas um resumo, tá? É apenas um resumo da escola dominical. Tópico 2.2 da lição. A transcendência de Deus revela que seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os da criatura. Isaías capítulo 55, versículos 8 e versículo 9, vai dizer o que eu estou dizendo aqui. Tá? Vai dizer o que eu estou dizendo aqui. Isaías 55, versos 8 e 9. Né? Pensamento e caminhos opostos do homem, pensamentos e caminhos de Deus. Às vezes o homem pensa uma coisa, Deus pensa uma coisa, o homem pensa outra. Às vezes o caminho do homem vai na contramão do caminho de Deus. Também deixei referências em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Muito interessante esse versículo também, tá? Pode ler, que ele é muito importante. Tá? Primeiro ponto, Deus não pensa como nós pensamos, Jeremias 29, 11. Segundo, caminhos diferentes, Isaías 55, versículo 8 e 9. Terceiro, Romanos 11, 34. Quem conhece a mente de Deus? Quem conhece? Você conhece? 1 Coríntios 2, 16. Quarto passo que eu deixei aqui, ó. Não dá para comparar os pensamentos e caminhos de Deus com o homem natural. É bem diferente. É por isso que Paulo, ele ensina lá atrás, lá na frente, Paulo ensina, ó, o homem natural não conhece as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Quinto ponto, Deus está acima da natureza humana e domina sobre ela. Ensinam que Deus não está acima da natureza humana e nem tampouco tem domínio. Deus e a natureza é a mesma coisa, é separado. Nada no universo se compara a Deus. Uma frase que Platão disse aqui, ó. Como é que ele define aqui a imanência e a transcendência? Na imanência, Platão diz o seguinte, que é algo que tem seu próprio princípio e fim. É verdade. Na transcendência, ele diz que Deus possui um fim extremo e superior a si mesmo. A imanência, realidade material aprendida pelo sentido do corpo. Imanência,
Realidade material aprendida pelo sentido corpo. Exemplo, um copo d'água. O próprio exemplo da imanência está no copo d'água. Você pega um copo d'água, você vai ver ali, né? Na imanência, algo que tem seu princípio e fim. Sentido do corpo, exemplo, sentimentos, elemento da natureza. Exemplo, o copo d'água. Ele tem o seu início e tem o seu fim, né? Aí nós vemos aí também o sentido do tato, do paladar, do olfato, né? Tudo isso aí. A água, elemento da natureza, nós conseguimos tocar. Então, na imanência, a imanência agora, vou dizer aqui, a imanência, ela é de dentro para fora. A imanência é de dentro para fora. A transcendência é de fora para dentro. A diferença está aí. Lembra que eu falei que ia explicar? Então, aí está a diferença. Amém? Então, isso aqui foi tópico 2.2 da lição que nós deixamos aqui. Depois eu deixo o resumo ali. Esse assunto foi bastante complexo, né? Entre alguns filósofos, aí, Tomás de Aquino, Sócrates, Agostinho. Há algumas também religiões, como panteísmo, os africanos, os hinduístas. Eles têm uma linha de pensamento bem diferente em relação à imanência e à transcendência. Eles têm uma relação. Eles dizem, por exemplo, nessas três que eu disse aí, que Deus não se separa da matéria. Mas eles falam que Deus faz parte totalmente da matéria, que Deus não se separa. Isso aí que eles dizem, né? Eles dizem que é parte integrante e indissociável. Definição do assunto para os judeus cristãos e para os islamitas. Ele diz que Deus é separado da matéria e foi responsável por criar a matéria. É separado da matéria e responsável por criar a matéria. Definição para o cristianismo, que Jesus é a figura personificada da imanência de um Deus transcendente. Tanto a imanência como a transcendência não podem se separar, porque elas se completam entre si. Tópico 2.3. A transcendência de Deus esclarece que ele está nos céus e na terra. Um exemplo clássico disso aí, nós entendemos de uma forma rápida, está na oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, eu não vou explicar, está lá no capítulo 6 de Mateus, essa definição mais clássica aí. Ponto 3 da lição, tópico 3 da lição, que é a última, vai falar exatamente da imanência. Agora vai falar da imanência. Imanência é aquilo que persiste, que reside na própria essência de Deus. A imanência é uma qualidade do que é imanente. Uma qualidade de Deus. Deus está envolvido com sua criação, por isso pertence a Ele. Ele não precisa mais da sua criação. Agora a sua criação precisa dele. Deus é independente da sua criação. Agora a sua criação depende dele. Tá? A criação não funciona sem ele. Aí o ateísmo, eles admitem a imanência de Deus, mas não identifica o mundo com Deus. Essa é a diferença. O tópico 3.1, ele vai dizer que a imanência de Deus significa que ele está presente dentro da sua criação. Isso é uma realidade que algumas religiões ensinam que não, mas Deus está sim presente dentro da sua criação. Tá? Resumo. O 3.2, ele vai falar que a imanência de Deus diz que ele realiza parte da sua obra por intermédio de sua criatura. Deus realiza toda a sua obra por intermédio de mim e de você. A última aqui, que é o tópico 3.3, a imanência de Deus deve despertar-nos para quê? Para um relacionamento. Significa que Deus ele tem um interesse e um propósito de quê? De que nós nos relacionamos com Ele. Resumo dessa lição, vou deixar no rodapé da lição. Que o Senhor venha abençoar a sua vida e te conceder graça e misericórdia. Esse foi o resumo da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, dê seu like, compartilhe, inscreva no meu canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia!